Olá, hoje vamos introduzir um novo assunto chamado geometria analítica. É apenas uma introdução, essa primeira videoaula, e as videoaulas sucessivas serão os assuntos abordados dentro da geometria analítica. Vamos a uma primeira compreensão desse ramo da matemática. Quando uma geração aprendeu algo sobre matemática, a geração seguinte aprenderá muito mais. Para que compreendamos bem a geometria analítica, vamos recuar um pouco na história, bem no tempo, pois a geometria analítica ela vai beber na fonte da geometria plana, lá dos gregos, para recordar algumas personalidades. Dentre elas destacamos Euclides, a qual escreveu há muitos séculos os seus elementos, que foi bem estudado, e ali ele já estabeleceu informações a respeito de pontos, retas, entre estes elementos da geometria. Tivemos também Tales de Mileto, um filósofo matemático bem da antiguidade, que conseguiu calcular a altura da pirâmide utilizando as noções de geometria plana. Temos também ali Pitágoras, em que todos vocês já conhecem o famoso teorema de Pitágoras, aonde ele relaciona os lados de um triângulo retângulo e assim todos podemos compreender essa relação existente entre esses elementos. Então, o grande avanço que vai se ter na geometria e especificamente nesse novo campo da matemática, a geometria analítica, ela inicia com este pensador, que aí está, René Descartes. Ele lança um livro a qual ele vai não somente abordar questões filosóficas, mas também as questões matemáticas. Ele escreve um livro chamado Geometria com Coordenadas ou Geometria Analítica, em que, neste momento, René Descartes ele vai trazer toda aquela geometria clássica dos gregos e colocar agora em coordenadas. Vou deixar aqui um link também sobre estes assuntos, para que então ele consegue relacionar os elementos da geometria plana, porém agora com a álgebra. Então, por ele ter criado o eixo cartesiano, ele consegue trazer as figuras geométricas e migrar do conceito geométrico plano para os conceitos da álgebra. Então, a geometria analítica, ela se inicia com essas concepções, as noções que já existentes da geometria plana, porém agora com esse novo conceito, com essa nova descoberta, com essa nova adaptação que René Descartes fez com a geometria plana, associando ela num plano cartesiano, conseguindo, como falei anteriormente, trazer as noções algébricas para a geometria plana. Então temos aí uma reta numérica em que todos os números reais são ali localizados, os números do conjunto natural, do conjunto dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, foi ali colocado nessa linha em que no ponto central eu tenho o zero e os elementos positivos e negativos aos lados deste ponto zero. Então, para o início do nosso estudo, vamos então agora pensar, né, num ponto qualquer desta reta. Então vamos imaginar ali aquele ponto, vamos chamar de A, e ele recebe o valor que está ali indicado. Vou pensar em um outro ponto desta reta, B, por exemplo, e ele tem ali o valor indicado de seu valor. E eu também tenho ali um outro ponto, que eu vou denominar de C, que também encontra-se o seu valor ali definido. E assim eu posso fazer uma infinidade de escolhas dentro dessa reta real existente. Estabelecido, como falei anteriormente, o ponto central
que é o valor zero. À direita são os valores positivos e à minha esquerda os valores negativos da representatividade desses conjuntos numéricos. Tenho ali o ponto A, tenho ali o ponto B e eu desejo saber a distância entre esses dois pontos. Então, eu preciso medir, né? Eu preciso calcular qual é o valor que dista entre o ponto A e o ponto B. Então, os pontos A e o ponto B, eles distam de uma unidade 2, né? De um valor numérico de duas unidades de medidas. Ali posso ter metro, quilômetro, centímetro, milímetro ou outra unidade convencionada numa escala. Se usarmos o módulo de um número, nós vamos considerar apenas o valor absoluto. Então, tanto faz eu fazer o cálculo de 3 menos 1 ou o cálculo de 1 menos 3, porque no valor absoluto eu terei a quantidade de duas unidades. Temos ali agora o ponto A, que ele é representado por um valor numérico que eu chamo de A minúsculo. Tem ali o ponto B, que o valor deste ponto é B', é B, e eu desejo saber a distância entre esses dois pontos A e B com as respectivas medidas que eles possuem. Então, de um modo geral, a distância entre esses dois pontos, né, de coordenadas A minúsculo e B minúsculo, ele é dado pela essa fórmula simples, né? Eu calculo o valor da coordenada de B menos o valor da coordenada de A, ou também posso fazer o valor da coordenada de A menos o valor da coordenada de B, lembrando que eu estou calculando em módulo e me interessa apenas a informação absoluta deste resultado. Eu tenho ali 3 pontos, A, B e C, e com os respectivos valores de suas coordenadas. O ponto A vale menos 4, o ponto B vale 2, o ponto C vale 6. E desejo saber a distância entre A e B e o comprimento do segmento BC. Então, vamos fazer por partes. Neste primeiro momento, então vamos recordar a fórmula simples da distância entre dois pontos. Eu vou pegar o valor de B, no meu caso ali, que vale 2, e o valor de A, que vale menos 4. Lembrando que na fórmula já possui um sinal de subtração, e o número 4 traz consigo também um valor indicativo de que ele está à esquerda da reta numérica. Então, por eu ter dois sinais semelhantes, eu não posso confundir que é uma coisa só. Então, eu uso aí o recurso da ferramenta do auxílio do parênteses. Lembrando que menos e menos dá positivos. Então, 2 e mais 4, a distância então entre o ponto A e o B vale 6 unidades de medida, seja ela qual for, que no meu caso aqui não foi indicado. Agora, qual é o valor do segmento BC? Então, eu vou pegar o valor da coordenada de C menos o valor da coordenada de B. Também poderia fazer ao contrário, o valor da coordenada de B menos o valor da coordenada de C, lembrando que eu estou calculando o valor absoluto desta unidade. Então, o valor da unidade da coordenada de C é 6 e o valor da coordenada de B é 2. Então, 6 menos 2, vou ter aí 4 unidades de medidas para este caso. É muito simples a introdução sobre a geometria analítica. Nós veremos nas videoaulas posteriores um aprofundamento básico dos conceitos da geometria plana, aliada à álgebra com a coordenada cartesiana. Então, vamos começar a entender a área de um retângulo, de um triângulo, de uma circunferência, utilizando as noções e as notações da álgebra que todos já conhecemos. Bons estudos!